em ti. Erga o teu louvor, erga o meu louvor em adoração em ti. Em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. É somente no Senhor, Deus. Quem ora aflito, clamando por paz, quem chora por cura, quem nada tem mais, encontra respostas na voz do Senhor, o grande eu sou. Erga tua voz e declara isso. Todo o universo irá declarar. Tudo se fez, se faz e fará. Em ti. Em ti. Erga o teu louvor, erga o meu louvor em adoração em ti. Adquira o programa Mais Gripe e Resfriado e acumule até 7... Olá, bom dia, bom dia. Seja Bom muito dia. bem-vindo, muito bem-vinda a mais um PG Online. É uma alegria ter você aqui no nosso PG. Bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria. Bom É, dia, alegria. bom dia. Amém. Bom dia, dia. começa com amor. Bom dia, gente. Bom dia, Bom dia. Yara, Bom dia. Bom dia. Martina, irmã Bom dia, Rita, cada irmã irmãzinha Maria. está aqui, cada irmão. Bom dia, irmã Tânia. Bom Bom dia, irmã dia. Tânia. Bom dia, irmã Rosimeire. Que bom vê-la você. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Edinalva. Bom dia, É irmã de Fê. Passos mesmo. Ah, de Passos. É porque É aqui porque meu nome é Edinalva, mas lá na sala tá de Passos, né? é Como Rai. verdade. É verdade. Obrigada pelas orações pela Sulamita, tá, meu amor? Ela Amém. conseguiu dormir, graças a Deus. Amém. Oh, glória. Que bênção, irmã. Que bênção. Deus é bom demais. O médico deu mais Amém. morfina. Que Graças a bom. Deus. E ela conseguiu descansar um pouco, né? Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Amém. E nosso querido pastor Aliomar já está aqui, estou vendo. Bom dia, deixa eu trazer ele aqui para a telinha. Bom dia, irmã Alessandra. Como é que está você? Como é que estão todos nesta manhã? Como aqui? diz o nosso evangelho, né? Tudo ótimo. Beleza. Aqui agora são 5 da manhã. O nosso querido pastor Aliomar está lá nos Estados Unidos e atendeu prontamente aí o nosso convite. Muito obrigada, viu, pastor Aliomar? Que Deus continue abençoando o senhor, te usando aí, o senhor da família aí nas férias aí passeando, mas nunca deixando de congregar, não é mesmo, pastor? Como o pastor disse, é uma alegria estar na igreja do Senhor, né? Verdade. Pura alegria. Só alegria. Que bênção. É só alegria. É um prazer. Prazer estarmos juntos, meditando, orando, suplicando o derramamento do Espírito Santo. Nós necessitamos tanto disto hoje. É verdade, é verdade. Amém. Com toda certeza, pastor. Vou pedir para que os irmãos lembrem-se de deixar os microfones fechados
para que não haja interferência na gravação, tá bom? Os nossos pedidos, os nossos agradecimentos acontecerão depois do momento aí da nossa meditação, certo? Aí, a hora que o pastor Eliomar terminar com a oração, você pode começar a levantar a sua mãozinha. E se você quiser também colocar no chat, já deixar o seu pedido, seu agradecimento também, nós estaremos interferendo. Doideira. Dá meu telefone agora. Lembre, então, de fechar o microfoninho, por favor. Eu vou agora, então, fazer uma oração pelo senhor, pastor Eliomar. O senhor me permite, então, orar pelo senhor? Será um privilégio. Vamos, então, fechar os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus de amor, obrigada, Senhor, por mais uma terça-feira de PG Online, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós estamos tão distantes, mas mesmo assim tão pertos ao mesmo tempo, Pai. Somos gratos a Ti porque podemos usar a tecnologia, Senhor, para Te louvar, para Te adorar e bendizer o Seu santo nome, Pai. Neste momento, Espírito Santo, venha usar mais uma vez o Teu servo, o pastor Eliomar. Que ele venha falar inspirado por Ti, Espírito Santo, de acordo com as nossas necessidades, para que possamos refletir a cada dia mais o caráter de Jesus. Amém. Os nossos pecados no nosso coração. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Eliomar, fique à vontade. A palavra está com o Senhor. Amém. Meus irmãos amados, uma alegria podermos estar juntos de novo. Já faz algum tempo que a gente esteve junto, né? Não faz assim muito tempo, não, porque eu não nasci ontem. Nem vocês nasceram também, mas estamos juntos aqui. E é uma alegria podermos partilhar esses momentos com o Senhor logo de manhã cedo. Agradecemos ao nosso Deus pelo privilégio da sua presença entre nós, porque Ele nos ouve, Ele nos atende e Ele sabe onde estamos. Nós, na verdade, estamos num lugar que não é nosso. Eu estou aqui numa casa alheia. Não estou na minha casa, eu estou numa casa alheia, mas na casa de uma prima, que ela me cedeu a sua casa por alguns dias, enquanto estivermos aqui, mas esta permanência aqui é provisória, assim como é provisória a nossa vida aqui nesta terra. É provisório. Se vocês olharem, vocês vão ver um bocado de coisa aqui, vão ver porta aqui, vão ver planta aqui, do outro lado, mas é até interessante, é bastante bonito aqui, a casa da prima bem arrumada, bem decorada, mas é provisória, não é meu lugar. Como não é nosso lugar aqui, neste mundo, do jeito que está, não é o nosso lugar. Não fomos criados para viver do jeito que estamos vivendo. Não fomos criados para morar como estamos morando. Não fomos criados para pensar do jeito que pensamos ou somos obrigados a pensar muitas vezes. Aqui nos Estados Unidos as coisas são muito bonitas. A gente não vê casas empilhadas em cima da outra. A gente não vê ruazinhas apertadinhas. A gente vê muito isso na Europa. A gente vê muito no Brasil. Aqui nos Estados Unidos a gente não vê. A gente vê avenidas, a gente vê ruas largas. A gente vê tudo arrumado. Imagine, a nossa igreja aqui precisou fazer uma modificação no ar-condicionado. E sabe o que é que aconteceu? Tiveram que pedir autorização à prefeitura para fazer arrumar o ar-condicionado que não estava bom. Tiveram que pedir autorização à prefeitura. A prefeitura teve que autorizar. Não se pode mexer antes de ter autorização. E estamos lutando aqui para ter um grupo de brasileiros na região da Baía de Tampa. Escreve Tampa. Estamos lutando, mas aqui é diferente daí do Brasil. Aí no Brasil a gente se reúne, faz um grupinho
Ele continua se reunindo em alguma casa, se for o caso, aluga algum espaçozinho pequeno e vai fazendo, e vai tendo, e dali a pouco a gente tem uma igreja, e dali a pouco a gente tem um espaço, e se a gente quiser construir, é só fazer o projeto, enviar para a prefeitura e está resolvido. Aqui não. Aqui, desde o princípio, precisa ter um grupo organizado, ligado a uma igreja, para ter autorização para continuar. E à medida que for crescendo em número, tem que ter um mínimo de 40 membros para poder legalizar. E aí começar a trabalhar. Mas já tem que ter um espaço. É bastante diferente. E tem uma duração de pelo menos 1 ano. Eu imagino que eles fazem essas coisas todas porque, como igreja, e é um ambiente público, deve forçosamente haver espaço para estacionamento. Sem estacionamento não é possível realizar. Construir uma igreja tem que ter espaço. Como qualquer casa comercial, tem que ter um espaço. E estamos aqui participando deste início desse grupo e eu não sei se vai dar tempo de formarmos este grupo de acordo com a legislação americana. Porque eu estou imaginando que dentro em pouco o Senhor Jesus estará voltando. A minha sobrinha, a minha neta, está terminando o ano e vai prestar o Enem, o vestibular para a faculdade. E eu disse para o meu filho, Newton, eu não sei se a Júlia vai terminar a faculdade. E ele olhou assim para mim e disse, meu pai, o que é isso? Eu disse, Jesus está voltando, Newton. Os sinais estão todos aí. Não esqueça que seu pai teve uma experiência muito bonita com o Senhor. E o Senhor lhe disse que eu verei Jesus voltar. E eu tenho hoje 77 anos e eu vou ver Jesus voltar. Jesus está às portas. E eu estou orando para que esta sessão da Conferência Geral, que vai ser agora em julho, seja a última. Que não haja outra. Que o Senhor volte nesse espaço de tempo. Ele sabe que este mundo precisa ter um fim. Nós estamos vivendo em dias semelhantes a Sodoma, em dias semelhantes a Gomorra, em dias semelhantes ao dilúvio, tempos de Noé, e nós daqui a pouco estaremos de volta ao nosso lar. Devemos nos apegar nessa esperança. Estamos mais perto do reino dos céus do que jamais estivemos. Guarde isto. Estamos mais perto do reino dos céus do que jamais estivemos. E eu queria meditar um pouco sobre isto, mas é sobre aquele cego de Jericó. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10, versos 40 em diante, e vamos ler o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46 até o 52. Eu falei 40, verso 40, mas é 46. Verso 46 em diante. Diz assim: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que quereis que te faça? E o cego lhe disse: mestre,
que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. No Evangelho de Mateus, conta o fato de Jesus saindo de Jericó, no capítulo 20, verso 21, 29 em diante, diz que 2 cegos estavam assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Os teólogos dizem que é o mesmo acontecimento. Marcos registra um cego, nomeia o cego chamado Bartimeu e dá a sua paternidade, filho de Timeu. E diz que ele estava mendigando. Já Mateus apresenta 2 cegos que estavam ali, mas não diz que estavam mendigando, apenas diz que eles estavam assentados junto do caminho. E ao ouvir ambos que Jesus passava, passaram a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já Bartimeu diz apenas, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não usa a palavra Senhor. Ambos foram repreendidos pela multidão que estava ali. Mas ele continuou gritando. Eu vou me apegar ao texto de Mateus. Ele continuou gritando. Eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, eu necessito desse Jesus que já curou tantos, eu preciso dele, eu não vou parar de gritar, eu não vou, ele tem que me atender. Lembra da parábola da viúva importuna? Está aqui um outro importuna, clamando, gritando, reclamando, perseverando na sua necessidade. Bartimeu, filho de Timeu, o cego. Eu estou sentindo, nesse momento, uma vontade de pedir aos irmãos que tenham misericórdia de mim um pouquinho, porque eu queria orar. Querido Pai, obrigado pela bênção da noite, do sono. Obrigado pelo despertar. E obrigado pelo privilégio de poder participar desse grupo, neste momento. E partilhar com os irmãos as mensagens bíblicas. De estar com os irmãos estudando as atitudes de Jesus, os atos de Jesus. Vendo, através da nossa imaginação, na leitura da Tua Palavra, o Senhor caminhando, o Senhor abençoando, o Senhor partilhando a sua graça, demonstrando na fisionomia e nas suas mãos o amor eterno do Senhor. Lembrando a cada um deles que nas palmas das mãos estão gravadas desde a eternidade o nome de cada um. Lembrando a cada um que está ali, ouvindo, dizendo, e com todas as letras e através de toda a comunicação não verbal. Com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí. E agora eu te quero pedir, Pai, que ponha as palavras nos meus lábios, para que o teu nome seja exaltado. Senhor Deus e Salvador Jesus, se exalte sobre nós. Portanto, ouve a minha prece e a de cada um na sua casa neste momento. E faz-te presente no nosso ser, aquecendo, iluminando e alegrando os nossos corações. Pedimos no nome do Salvador Jesus, nosso Deus amado. Amém. Amém. Então, meus irmãos,
O cego se levantou e foi até Jesus. E Jesus atendeu. Em todos os evangelhos, eu só encontro em João capítulo 11, uma única vez, Jesus aparentemente não atendendo de imediato o apelo, ou o convite, ou a necessidade de alguma criatura sua. Foi quando Lázaro morreu. Antes de Lázaro morrer, Jesus recebeu uma mensagem das irmãs, a quem ele amava. Ele amava a Marta, Maria e a Lázaro. No Desejar Todas as Nações, a irmã White diz que Jesus gostava de estar ali na casa deles. E ali na casa deles, Jesus falava abertamente. Ele não falava por parábolas, ele falava abertamente. Ele ensinava com clareza meridiana sobre o reino dos céus. E criam nele. Recebiam-no com prazer. Jesus era um hóspede desejado ali. Muito querido. Mas quando ele recebeu a mensagem de Lázaro, da doença de Lázaro, ele não atendeu imediatamente. Ainda ele ficou parado no lugar. Ele ficou ali atendendo as pessoas e propositadamente Jesus deixou Lázaro morrer. E quando Jesus chegou lá, depois de 4 dias, o que as irmãs disseram? Se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Marta disse, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Esta é uma situação e que me provoca uma pergunta que eu quero fazer a Marta naquele dia. Ela não estava esperando que Jesus ressuscitasse Lázaro. Porque ela disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse que ele haveria de ressuscitar. E ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela não estava preparada, nem Maria, e nem ninguém ali para a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus lhe disse que ia fazer depois de 4 dias. Mas aqui no cego, e o fez, né? E o fez. De uma maneira maravilhosa, que isso a gente pode estudar até no outro dia, para ver o carinho e o amor de Jesus nessa situação. Mas aqui, Bartimeu estava próximo, e Jesus atendeu, e o chamou. E ele chegou, e Jesus lhe fez a pergunta que está registrada aqui. A pergunta foi, que queres que te faça? Está no verso 51. Que queres que te faça? Irmã Lisandra, você não sabe, não poderia saber. Porque quando você entrou em contato comigo, eu estava meditando exatamente nesse texto. Esse texto estava diante de mim. E quando nós conversamos, o que me veio à mente foi esse texto aqui. Deus faz umas coisas que só Ele faz. Meus irmãos, Deus faz coisas que só Ele faz. Vocês estão me ouvindo bem? Meu som está bom? Beleza. Deus faz coisas que só Ele faz. E é maravilhoso como Deus faz. Eu fico impressionado com as atitudes do nosso Pai. Eu fico impressionado com as atitudes do nosso Jesus, porque o que me veio à mente naquele momento foi exatamente esse texto aqui. E eu estava até ocupado, fazendo um bocado de coisas que a gente chegou, nós chegamos, minha mulher e eu chegamos aqui, ainda há coisas por fazer em casa, mas o texto foi esse, que queres que te faça? Jesus está perguntando a Bartimeu. Bartimeu clama pedindo misericórdia, tem misericórdia de mim, misericórdia de quê? Bartimeu podia estar pensando em muitas coisas, e se não houvesse o desfecho deste encontro, como está registrado, nós iríamos imaginar muitas coisas acerca do clamor de Bartimeu. Tem misericórdia de mim? O que quer dizer tem misericórdia de mim?
Poderia ser uma esmola, porque nesse texto de Marcos diz que ele estava assentado junto do caminho, mendigando. Isso quer dizer que, a princípio, Bartimeu vivia de esmolas, vivia da bondade alheia, da misericórdia alheia. Tem misericórdia de mim, pode também dizer, eu estou aqui nessa situação, estou muito triste porque ninguém me dá atenção. Ou eu só recebo umas moedinhas, só recebo centavos. Ninguém nunca chegou para me dar um maço de dinheiro. Ninguém nunca sentou para conversar comigo. Ninguém nunca passou a mão pela cabeça, eu nunca recebi um abraço. Tem misericórdia de mim porque dentro de mim há um vazio. Tem misericórdia de mim porque eu não estou bem com minha família. Meu povo está desempregado e por isso eu estou aqui mendigando. Tem misericórdia de mim porque eu estou doente. Tem misericórdia de mim porque a minha fé está fraca. Tem misericórdia de mim porque a minha esperança parece que está se esvaindo. Porque todas as portas estão fechadas. Há inúmeras coisas que a gente pode pensar. E no seu amor infinito, o Senhor faz esta pergunta: que queres que te faça? Essa é uma pergunta bem feita, no momento certo, na hora certa. Porque esta pergunta o Senhor faz a cada um de nós, cada dia. O que quer que eu faça por você? E nós vamos dizer para Ele o que é que nós fazemos, o que é que nós queremos, quando nos ajoelhamos diante dEle, quando tomamos tempo para pensar com Ele, quando imaginamos o Senhor Jesus ao lado, e Ele está sempre ao lado. Invisível, mas está sempre ao lado. A promessa dele foi: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está sempre presente. Meu irmão amado, minha irmãzinha querida, por favor, não se esqueça nunca, o Senhor está sempre presente. Nunca ausente. Nunca ausente. Às vezes parece que está tudo contra. Eu tive uma experiência muito, eu não vou dizer só pesada, só não vou dizer dura, porque o final, ao mesmo tempo que foi triste, o sinal, ao mesmo tempo foi de uma alegria extraordinária. Quando minha filha estava internada no hospital, numa UTI, correndo risco de vida, depois de um acidente, indo estudar na Universidade Adventista da Argentina, ia fazer o 3º ano de medicina, tinha 20 anos, dali a uns menos de um mês ia fazer 21 anos. E minha mulher e eu orávamos, e a igreja orava, e os irmãos, os colegas oravam, irmãos ao redor do mundo ficaram sabendo e oravam por nós. E quando eu orava, eu sentia como se a minha oração não passasse do teto. Não havia resposta. Não havia resposta. Eu não sentia nada no meu coração. Eu não sentia coisa alguma para dizer assim, confie. Absolutamente nada. Eu não sentia absolutamente nada. Aquilo era muito doloroso. Aquilo era muito duro. Eu não sentia nada. Até a hora que o pastor Pereira, que me acompanhava, disse assim: nós não sabemos quanto tempo sua filha vai ficar na UTI e nós vamos mudar de hotel, vamos para um hotel menos caro, mais barato, para não ficar pesado. E fomos comunicar à recepção do hotel o nosso objetivo de sair dali. E quando nós falamos que íamos sair, a dona do hotel estava na recepção e disse: não, vocês não vão sair. Já conversei com meu marido e vocês vão ficar aqui. E nós não vamos cobrar nada de vocês. Vocês vão ficar aqui o tempo que vocês precisarem. Mas não vamos cobrar nada de vocês. Vocês permanecem aqui. Como é que a gente pode ganhar dinheiro com a dor e o sofrimento de alguém?
Foi o que ela falou. A dona do hotel era uma judia. Dona Rebeca foi muito clara e as suas palavras foram determinantes. E nós ficamos ali. E eu recebi a bênção. E agradeci a Deus pela bênção. Mas confesso, de imediato não entendi a bênção. Não recebi a bênção como deveria ter recebido. O fato é que a minha filha veio a falecer. A experiência foi bastante dura, porque antes, minha mulher, enquanto estava orando no Brasil, ainda antes da viagem, ela, enquanto orava, ela viu a filha nos braços de um anjo. E ela entendeu que alguma coisa havia acontecido, nós não sabíamos de nada ainda. Ela devia ter telefonado às 6 da manhã, e já era 8 horas da manhã, e não tinha nada. Ela não dera resposta, não falaram nada, e a gente começou a ficar preocupado, e ninguém sabia de nada na universidade. E então, a certeza, se ela vira o anjo segurando a filha nos braços, alguma coisa aconteceu, mas ela estava guardada. E eu disse para o médico, quando ele me disse que havia perigo de morte, eu disse, ela não vai morrer, ela vai ficar boa. E de repente seus órgãos começaram a falhar. E ela veio a óbito às 8 horas da noite, uma sexta-feira. O médico dizendo que as coisas estavam complicadas, ele disse, não, ela vai voltar, ela vai ficar boa. E não ficou. E naquele momento a dor foi muito grande, porque eu me senti desamparado. Eu me senti confuso. Eu não sabia como proceder. Mas eu sabia que devia confiar. E o Senhor foi abrindo uma porta atrás da outra, para a gente voltar para o Brasil com o corpo. E o Senhor demonstrou de todas as maneiras a sua bondade e a sua misericórdia. E eu não tenho muito tempo, esse não é o objetivo desta mensagem da manhã e dar esse testemunho aqui, mas o Senhor abriu todas as portas e deixou muito claro para nós que a nossa filha está guardada, esperando Jesus voltar. Mas esse encontro de Jesus com Bartimeu me traz questões. O que queres que te faça? Depois de Bartimeu dizer, tem misericórdia de mim. Jesus sabe tudo? Sabe. Ele sabia qual era o problema de Bartimeu? Sabia. Ele conhecia Bartimeu? Conhecia. Sabia o nome de Bartimeu? Sabia. Ele sabia. Sabia tudo. Ele sabe tudo. Ainda antes que a gente peça, ele sabe. Porque ele é nosso Deus. Porque ele é nosso Criador. Ele nos entende mais do que nós somos capazes de imaginar. Muitas vezes. Se você se sentir solitário em algum momento da vida, clame para ele como Bartimeu. Tem misericórdia de mim. Talvez ele lhe pergunte, o que você quer que eu faça? Aí você vai pedir por um emprego, você vai pedir por um problema para resolver, você vai pedir pela sua família, você vai pedir por alguma situação difícil que você está passando, por alguma doença, você vai pedir. E ele vai chamar. Ele vai dar alguma resposta em algum momento. Ou se não der, ele está dizendo, aguarde um pouco, eu tenho algo melhor para você. Algo melhor que você jamais imaginou. Aguarde um pouquinho. Confie em mim. Confie em mim. O confiar em mim quer dizer permaneça em mim. Não vire as costas para mim. Não pense que eu não ouço o seu clamor.
Não pense que eu não saiba quem é você. Não pense que você é um qualquer. Não pense que você é um derrotado. Pastor Bulhão gosta muito de falar isso. Você é um vencedor. E eu estou com você. Apenas confie em mim. Não duvide. Creia. Amém. Glória a Fé, Deus. fé é crer que você já recebeu antes de ter recebido. Amém. É o firme Amém. fundamento das coisas que se esperam e a prova das Amém. coisas que não se veem. Amém. Jesus estava aqui desenvolvendo a fé de Bartimeu. A pergunta de Jesus era: confie em mim. O que é que você quer que eu faça? Eu estou aqui. Confie em mim. Amém. Você me chamou e eu estou aqui lhe dando atenção. Porque, Bartimeu, eu conheço você por nome. Antes de você nascer, eu já conhecia. Antes de você pedir, eu sei do que você precisa. Mas eu quero que você confie em mim. Eu quero que você exercite fé. Em meio dessa escuridão, eu quero que você tenha fé. Você nunca me viu fazer nada. Você nunca viu as minhas mãos. Você nunca viu meu rosto. Mas confie em mim. Eu estou aqui para lhe ajudar. Mas confie em mim. Eu vou atendê-lo à minha maneira. Esta pergunta de Jesus tem um significado tão amplo, tem um significado tão profundo, tem um significado tão especial. Porque ele quer que a gente tenha fé nele. Que a gente Amém. creia de coração, não apenas de palavra. Amém. Crer de palavra é muito fácil. Crer de palavra é muito fácil. Mas crer com o coração é mais difícil. Há pessoas que, mesmo vendo, não creem. E a gente vê isso na Bíblia, nos Atos dos fariseus, dos saduceus. Vocês se lembram daquele encontro de Jesus com aquele paralítico que, para ir até Jesus, o que foi que fizeram para ele chegar? Os amigos fizeram, destelharam a casa e desceram Jesus pelo telhado. Quando parecia tudo impossível, o Senhor presente ali, disse: venha pelo telhado. O egoísmo das pessoas, mesmo estando na presença do Senhor, impediam que um homem moribundo, morrendo, pudesse ser levado à presença do Senhor. Você sabe, é como quando a gente está no trânsito e a ambulância vem com a sirene aberta, aquele barulho todo, aquela zoadeira toda, e a pessoa não sai do lugar. O trânsito está apertado, está pesado, a avenida está cheia, e aparentemente parece que não dá para a ambulância passar. Mas um vai chegando para aqui, outro vai chegando para ali, outro vai chegando para lá, e a ambulância vai passando devagarzinho, até ultrapassar aquela barreira de automóveis. Aqui nos Estados Unidos, quando acontece alguma ambulância, algum carro de bombeiro com sirene, todo mundo, antes de mais nada, já vai abrindo. Meio quilômetro antes, todo mundo já vai abrindo. A ambulância normalmente tem o caminho aberto. Na minha cidade natal, agora, as pessoas estão tendo consciência da necessidade da passagem para uma ambulância. Há alguns anos atrás, era fácil a gente presenciar a ambulância atrás de alguém não se mexer. E o trânsito estava ruim, estava parado. Mas se alguém abrir um pouquinho, um para um lado, outro para o outro, a ambulância passa. Se a gente abrir as avenidas do nosso coração, se a gente abrir as avenidas do nosso entendimento, se a gente abrir as avenidas do nosso coração, o Senhor Jesus passa sobrancelha. O Senhor Jesus passa maravilhosamente e produz algo extraordinário na vida que a gente jamais foi capaz de imaginar. Que queres que eu te faça? Às vezes o Senhor nos pergunta: que queres que te faça? E a gente parece que não ouve ou não enxerga.
Bartimeu ouvia, mas não enxergava. Bartimeu ouvia, mas não enxergava. Às vezes a gente chama alguém e diz assim, olha, escute aqui. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Na língua portuguesa existem essas duas palavras, esses dois verbos, ouvir e escutar. E os dois têm significados diferentes. Ouvir é apenas ouvir o som. Ouvir é ouvir o som. Eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma mensagem, eu ouvir alguma coisa. Há muitas pessoas que só ouvem. Por isso não crescem na fé. Já a palavra, o verbo escutar, quer dizer, é ouvir prestando atenção. Percebe a diferença? Escutar quer dizer ouvir prestando atenção. Bartimeu estava ali, não apenas ouvindo, mas escutando. E ele escutou Jesus fazer a pergunta: que queres que te faça? Qual foi a resposta de Bartimeu? Senhor, Senhor, que eu tenha vista. Em Mateus diz que eu veja. Desde quando Bartimeu era cego? Marcos não diz. Mateus também não diz. Se era cego de nascença, ou se ficou cego por um glaucoma, se ficou cego por algum acidente. Quando garoto eu conheci um senhor que era cego porque, brincando com uma tesoura, ele machucou o olho e perdeu a visão. Só tinha um olho. Eu não sei a cegueira de Bartimeu, por que ele era cego. A Bíblia fala de um outro cego de nascença. E testemunhou maravilhosamente de Jesus, quando Jesus falou com ele. Mas Bartimeu não, nada diz. E ele olhou para Jesus. Eu estou escutando aí um galo cantar. Significa que o dia está clareando por aí. Aqui ainda está bastante escuro. Mas é bonito quando o galo canta, né? O galo está anunciando a vinda de um novo dia. À semelhança dos galos, nós também anunciamos a vinda de um novo dia daqui a pouco. Oh, que glória será quando este dia surgir, amanhecer. Amém. Amanheceu na vida de Bartimeu, quando Bartimeu disse, Senhor, que eu tenha vista. Bom, eu não sei quanto tempo você já ficou de olho fechado. Eu não sei quanto tempo. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu vejo tudo escuro. Não vejo nada claro. Eu só vejo escuridão. Eu não consigo enxergar nada. Às vezes eu mesmo me testo quando acordo de noite, por exemplo. Com licença. Desculpe. Às vezes me testo quando acordo à noite e fico de olho fechado, tentando enxergar alguma coisa, ou quando tenho que me movimentar à noite, sem acender a luz do quarto, para não acordar minha mulher. E não é fácil andar de olho fechado. Mas na casa da gente, a gente conhece a posição dos objetos, né? E a gente consegue andar. Eu consigo andar dentro da minha casa de olhos fechados, mas com as mãos para frente, tentando apalpar as coisas para não dar com a testa numa porta ou numa parede. Eu consigo fazer, mas não enxergo nada. Até que chego à luz. Eu não sei quanto tempo Bartimeu ficou assim. Mas a experiência de Bartimeu também me lembra uma experiência na minha vida quando garoto. Quando eu garoto, aos 7, quase 8 anos de idade. Na minha casa era uma casa grande. Minha mãe teve 6 filhos. Teve 7. Um faleceu cedo, o garoto. Mas era uma casa ampla. Meu pai era fazendeiro. E havia, fora da casa, assim, do fundo da casa, um quintal grande. E meu pai construiu alguns quartos ali.
E um dos quartos era um quarto para material da fazenda, de celas e coisa assim, a gente chamava o quarto da cela. O outro quarto era uma despensa onde guardavam as coisas, os alimentos. Naquele tempo não tinha freezer, como tem hoje. Os alimentos vinham... Meu pai comprava latas de manteiga, de 5 quilos. Vinham engradado com meia dúzia de latas. E ficava ali armazenado. Meu pai comprava queijo parmesão desse tamanho, grandão, ficava ali. Depois de algum tempo, para cortar o queijo parmesão, para ralar, para fazer coisa, precisava de uma faca e de um martelo batendo, ficava duro, mas era um queijo gostoso, que tinha sabor. Ali guardava os alimentos. E havia um outro quarto onde eu entrei e havia várias coisas guardadas ali. E eu subi aquele quarto. Tem uma escadinha para subir. E futucando ali, encontrei uma revista Seleções. E ao lado da revista estava um óculos. E eu peguei aquele óculos velho ali, abandonado, e coloquei na minha vista. Meus irmãos, eu quase caí sentado. Eu estava em pé, eu quase caí sentado. Eu coloquei o óculos e eu vi as coisas com nitidez. E eu levei um susto. Fiquei impressionado com a nitidez e a diferença das cores. Eu nunca tinha imaginado algo daquele jeito. Eu não sei se vocês são capazes de me entender, se alguém de vocês já foi míope alguma vez na vida e de repente percebeu que precisava de óculos. Eu simplesmente não tinha conhecimento de que precisava de um óculos. Eu era míope. Já naquele tempo, com 8 anos de idade, a minha miopia era de 3,5 graus. E eu pude ver as coisas com nitidez. Eu lhes confesso, eu quase caí de costas. Mas fiquei impressionado. Mas garoto, meio receoso, o óculos era velho, estava futucando, não era da minha conta. Eu não quis dizer para minha mãe que eu estava com aquele óculos. Continuei do mesmo jeito, enxergando mal um tempo. Mas no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. E quando eu fui para a escola, sempre sentava na frente para enxergar o quadro. Agora eu coloquei o óculos e percebi que eu podia sentar atrás. E eu passei a sentar atrás, onde os alunos conversavam mais. Alunos que sentam nos últimos bancos da sala de aula sempre conversam mais, sempre se distraem mais. E eu podia sentar ali agora e conversar. E me distrair acerca da aula, deixar de aprender. Até que depois de alguns dias descendo a ladeirinha da escola para minha casa, correndo, o óculos no bolso da camisa caiu e eu pisei em cima. E o óculos se quebrou. E agora eu já não podia mais ficar sem o óculos e tive que dizer para minha mãe que eu precisava de um óculos. Mostrei o óculos para ela. E aí tive que fazer uma viagem de 400 e tantos quilômetros de trem até a capital, Salvador, para fazer uma consulta oftalmológica e voltar para casa com um óculos. Me lembro ainda do nome do médico, me lembro da fisionomia do médico, careca, já de idade, cabelos brancos. Uma consulta diferente, assim, botando as coisas, as lentes nos óculos, trocando ali, me fazendo enxergar as letras e as coisas que ele apresentava com perfeição. Eu fico imaginando Bartimeu cego chegando até Jesus. E fico imaginando o que Bartimeu ouviu de Jesus. O que foi que ele ouviu de Jesus? E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E Mateus diz, e Jesus movendo-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas o evangelista diz, movendo-se de íntima compaixão. Aquela compaixão que vem de lá de dentro do coração. Aquela compaixão demonstrada na cruz do Calvário, nas palmas das mãos, o sinal dos cravos. Aquela compaixão profunda que só Deus tem. Deus tem uma compaixão profunda por cada um de nós. Deus tem uma compaixão profunda por você, meu irmão. Deus tem uma compaixão profunda por mim.
Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou abandonado. Eu não posso me sentir sozinho nem abandonado quando eu creio que o Senhor tem íntima compaixão de mim. O texto é lindo. Esse texto, quando a gente começa a meditar, é lindo. A tua fé te salvou. Note, Jesus diz, a tua fé te salvou. O que queres que eu te faça? Amém, meu Que eu Deus. tenha vista. Vai, a tua fé te salvou. Como é que a fé salvou? A fé o levou a gritar. A fé o levou a clamar. A fé o levou a perseverar. Quando parecia que nada dava certo, porque as pessoas diziam, cala a boca, está atrapalhando, você está gritando atrás de nós, sai daqui. Você está mal cheiroso, vai tomar banho. Tantas eram as razões, tantas eram as desculpas para ele calar a boca, mas ele clamava cada vez mais. E Jesus ouviu. Jesus ouve o nosso clamor. Jesus ouve o seu clamor. Glória a Deus. Eu creio. Jesus ouve. Amém. Glória E a Deus. Bartimeu recebeu a bênção que ele queria. Amém. Se você quiser ter uma ideia do que eu senti quando coloquei o óculos pela primeira vez, que vi as coisas nítidas, você procure no YouTube. Existem vários vídeos de pessoas que não enxergavam bem e de repente passaram a enxergar com um óculos novo. Eu vi alguns desses vídeos de pessoas de idade adultas, de repente tirar o óculos e chorar como uma criança, porque agora estava enxergando. Chorar como uma criança. Eu vi crianças pequenas que de repente mudarem a fisionomia, se assustarem e chorarem, porque elas estavam enxergando aquilo que elas não enxergavam direito. Era difuso, era como se estivesse tentando enxergar no espelho cheio de vapor, lembra? O espelho cheio de vapor. Você não consegue enxergar grandes coisas. E de repente o espelho foi limpo. E as pessoas se emocionam, algumas a ponto de cair nos braços de outras, de emoção. Eu não sei qual foi a emoção de Bartimeu. O texto não diz. Na verdade, o texto não podia dizer, porque se fosse contar os detalhes todos, esse evangelho e esta Bíblia seria de um tamanho fenomenal. Acho que nenhum de nós poderia carregar. Por isso que João disse lá no seu evangelho, se tudo fosse escrito, nem os livros do mundo inteiro caberiam. E Jesus fez coisas e coisas e coisas, atuou de todas as maneiras na vida das pessoas. E em cada pessoa, de uma maneira única. Porque cada um é único. Você, meu irmão amado, é único na sua existência. Você é único na sua necessidade. Mas o Senhor sabe e quer que você persevere nele, para que os seus olhos sejam abertos e você contemple desde já, pela fé, a glória do Senhor. Para que você contemple desde já o rosto do Senhor. Imagine o rosto do Senhor. Quanto mais terno, quanto mais carinhoso, quanto mais amoroso você imaginar o rosto do Senhor, mais ele será. Imagine Jesus dizendo, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que glória será contemplar o rosto de Jesus. Que glória será contemplar o rosto de Jesus. Que glória será. E João diz assim, como ele é, o veremos. Contemplar o rosto do nosso Salvador na sua divina glória. O futuro que o Senhor tem para você é que desde agora você o enxergue, não como um Jesus distante, não como um Deus distante, mas como um Salvador presente. Amém. Jesus está sempre presente na sua vida. Viu, irmã Bianca? Irmã Esté, Jesus está sempre presente na sua vida. Irmã Yara, Jesus está sempre presente na sua vida. Valdeci, Jesus está sempre presente na sua vida. Viu, irmã Amém. Glória a Deus. Irmã Carmen,
Jesus está sempre presente. Irmã Lissandra, Jesus está sempre presente na sua vida. Amém. Amém, amém. Jesus está sempre presente na vida da irmã Andréa Aparecida de Almeida. Amém. Glória a Deus, Senhor. Oh, coisa linda, eu tenho uma vontade, olha, eu tenho uma vontade de conhecer cada um de vocês. Amém. Amém. De abraçar cada um de vocês, vocês não imaginam a vontade. Amém. E a gente vai se abraçar daqui a pouco. Amém. Nós nos abraçaremos em glória. Quando nós Amém. nos encontrarmos, por ocasião da volta de Jesus, o nosso abraço será Amém. glória. Será abraços gloriosos. E eu fico imaginando a gratidão no rosto de cada um em estar ali. Olhar um para o outro com gratidão. Porque a Amém. gente vai olhar ao mesmo tempo o rosto do nosso Salvador. Amém. Jesus. Lembra daquele hino que tem no nosso cenário? No céu há muitas coisas que eu anseio ver. Mas tem que dizer assim, primeiro quero ver meu Salvador. Lembra? Lembra do nosso Salvador. Amém. Nosso coração vai se encher de gratidão. Quero ver meu Salvador. Isto, né? Nosso coração vai se encher de gratidão e a gente vai querer ver Jesus acima de tudo. Antes de ver minha filha, eu vou ver Jesus voltando. Eu vou ver o rosto amoroso do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou ver a cor dos olhos do meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. E por isso seguiu. O texto termina dizendo, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pelos caminhos desta vida, Jesus quer que você o siga. Para que você possa enxergar o mundo no seu valor. Na beleza. Na pureza que só o Senhor Jesus dá. Portanto, terminando, que Deus o abençoe e o faça crescer na fé, o faça crescer no conhecimento, o faça crescer na imaginação, no desejo ardente de estar preparado para o encontro com o Senhor. Esses momentos não servem apenas para a gente alegrar o coração, para a gente ter paz, para a gente se reunir. O objetivo destes momentos, o Senhor proporcionou para que nós o conheçamos e partilhemos uns com os outros a alegria do conhecimento do Senhor. Partilhemos uns com os outros irmãos da igreja, mas partilhemos com irmãos nossos, filhos de Deus, a nossa semelhança, que precisam de nós para conhecer Deus. Deus quer que nós sejamos aquela vista que leve outras pessoas a verem o Senhor Jesus. Você pode dizer diferente. Deus quer que nós sejamos as mãos de Jesus para nos tocar e abençoar. Você pode ser as mãos de Jesus para colocar o dedo nos olhos e abrir os olhos da cegueira espiritual das pessoas para que elas possam conhecer e amar Jesus. Amém. Busquemos amar o Senhor. Busquemos a amplitude da visão para que a gente possa enxergar o Senhor na beleza da sua santidade, no amoroso rosto do nosso Salvador. Amém. Meus irmãos queridos, Deus os abençoe. Deus os encha da sua graça, Deus os encha da sua paz. Deus os encha da sua salvação. Amém. Amém. Pastor, ora para nós, por favor. Querido Pai, bondoso Deus, terminamos esses momentos aqui de meditação na Tua Palavra. Amém. De abrir a Tua Palavra e descobrindo as belezas das atitudes do Senhor Jesus, dos atos de Jesus, do contato amoroso de Jesus com cada um de nós, do desejo de base para ser sustentado naqueles momentos terríveis que dentro em breve haveremos de passar. Verdade. Nós sabemos, querido Pai, que o que se apresenta diante de nós é algo tenebroso, mas também passaremos por esses momentos tenebrosos na companhia do Senhor, Amém. na proteção dos anjos do Senhor. Assim seja, meu E deslumbraremos após as trevas deste mundo a glória do Senhor. Nossos olhos verão a glória do Senhor. Amém. Esta glória que perdurará para todo sempre. Amém. Obrigado, querido Pai, porque o nosso futuro é grandioso. Obrigado porque o nosso futuro é glorioso.
Obrigado. e abençoa, Pai, cada um desses irmãos que alegremente se levantaram mais cedo da sua cama para meditar nas tuas palavras conosco. Que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, permanecendo fiel até o dia da vinda do Salvador. Amém. Que cada um possa verdadeiramente crer que o Senhor está ao lado, que o Senhor está presente, que o Senhor sabe, que o Senhor não apenas ouve, mas escuta nossas lamúrias, nossas necessidades, nossas tristezas, nossas dores, mas também nossas alegrias quando repartimos contigo as bênçãos com gratidão pelo que tens feito por nós. Faz-nos lembrar o quanto nos tens abençoado, Pai, para que o nosso coração se alegre na tua salvação. Amém. Portanto, fica conosco neste dia, guiando os nossos passos. O Espírito Santo habita em nós, Amém. para que a glória do Senhor seja vista desde o nosso coração, extravasando pelo rosto e pelas mãos e pelos pés. Amém. Pedimos agradecidos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém, amém. 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 Irmã Lisandra, obrigado pelo privilégio de partilhar esses momentos. Viu? O privilégio é todo nosso, querido pastor Alemar. Que o Espírito Santo continue te usando, guardando o senhor e toda a família, viu? Muito obrigado Amém, amém. por aceitar prontamente aí o convite de estar conosco aqui no nosso peixe hoje. O senhor é uma bênção, tenho certeza que o Espírito Santo nos falou fortemente essa manhã. Muito obrigada, viu, pastor Alemar? É verdade. Amém. Bom Amém. dia, pastor Leomar. Com as bênçãos de Deus, invadimos o Espírito dele na sua vida. Amém. Bom E dia, me meu coloque irmão. nas suas orações, viu, pastor Leomar? Eu coloco os irmãos, eu lhe digo com pureza d'alma. Há irmãos que eu não sei, mas eu sei que existem e eu peço a Deus por eles. Eu digo, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que precisa de ti. Amém, amém. Quero vê-los. Bom dia, pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia com alegria. Ó. Pastor, amamos o Senhor, precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Nós queremos mais em Deus, porque o Senhor existe. Deus te Faz parte da nossa vida, né? A igreja de Brotas está Amém, amém, amém. Eu disse isto para uma senhora outro dia, irmã Alessandra. Eu disse isso para uma senhora no supermercado. Eu amo você e preciso de você para ser feliz. Você é arte visível de Deus e eu amo mais a Deus porque existe. E a mulher desabou para chorar. Eu nunca escutei uma coisa dessa. Depois a senhora está escutando, o Senhor mandou lhe dizer. Recebi um abraço tão apertado, tão coloroso. A senhora sabe o nome dela? Eu também não sei. Mas fez bem ao coração. Pastor Leomar e Essas coisas Alessandra, fazem bem, né? meus irmãos, a gente serve aqui aos moradores de rua. Está até suspenso que o pastor nosso suspendeu aqui. Mas, quando a gente vai dar o almoço deles, meio-dia que fazemos a oração, eu digo para eles, já disseram a vocês uma coisa hoje? Aí eu falo o verso todinho, né? Uhum. Eles arregalam o olho assim, eu disse, pois é isso aí. E vocês fazem parte da minha vida. E eles ficam surpresos, né? Ficam surpresos. Aí eu digo, quer ouvir mais? Vai na sala 57. Que todos eles têm coisa. Aí eu digo a eles demais. E aí eles ficam, eu sinto que eles ficam gratificantes quando a gente fala isso, viu? Porque como a gente diz, eu disse ao pastor nosso aqui, do jeito que fizeram aqui, eles se tornaram uns leprosos. Quer afastar. Então, a gente tem que dizer para eles, e a gente tem, como o senhor fez, dizer mesmo para as pessoas. Né? É verdade. Seu nome é Maria Lúcia ou Maria Luzia? Maria Lúcia. Porque aparece só Maria Lu, irmã Lúcia. Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Deus vê, com certeza. Deus vê. Vamos agora. Pastor que saiu da rua, rapidinho. Saiu da rua, Luiz, ore por ele. Ele está passando momentos difíceis mesmo, porque saiu da rua. O nome dele é Luiz. Sempre eu dou um abraço nele quando ele chega lá na igreja. E sento de junto dele, faço companhia a ele, entendeu? Para ele se sentir amado. Louvado seja Deus. Se sentir amado. E digo aos meninos, quando eu estava viajando, senta de junto de Luiz, procura Luiz aí, senta de junto dele.
É isso aí, é assim mesmo, é assim mesmo. Pastor, nós Que vamos legal. rapidamente agora para o nosso momento de agradecimentos aí. Vou atender 2, tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez. Pastor, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso PG, viu? Obrigado, irmãzinha. Sempre que precisar, estarei às ordens. Amém. Oh, coisa boa. Deus continue abençoando. Amém, amém, amém. A nós todos. Amém. Não sei se a minha irmã Rita está disponível aí, irmã Rita. Estou sim, irmã Alessandra. Bom dia, irmã Rita, tudo bem? Bom dia, irmã Alessandra. Bom dia, povo de Deus, preciosas, preciosos. Bom dia. Irmã Rita, você consegue ver aí quem está com as mãozinhas levantadas? Ainda não tem ninguém com mãozinha levantada. Agora tem. Agora pronto, disparou. Certo, nós vamos atender aí, no máximo 2, tá bom, irmã Rita? Muito obrigada por aceitar aí o convite de fazer esse segundo momento. A palavra está com você, viu, minha querida irmã? Eu agradeço. Amém, irmãos. Bom dia. Até a próxima vez. Olá. Sou a irmã Rita, sou Claros. Estou aqui para acolher os seus pedidos de oração. A irmã que levantou a mão pode começar a fazer o pedido de oração. Irmã Irianilda. Irmã? É a irmã Maria Sônia. Irmã Maria Sônia. Bom dia. Bom dia, irmã. Eu agradeço a Deus, né, pelo amanhecer, e eu vim aqui, eu quero que vocês orem por meu filho, por meu neto, Enzo. Ele está com febre, está com muita febre, e a gente não sabe se ele está gripado, está tossindo muito. Eu peço que vocês orem por meu neto, o nome dele é Enzo, para que Deus possa repreender e curar. Amém. Está até perdendo aula, porque não pode ir, ele tem 6 anos. E o meu pedido é esse. Meu netinho, Enzo. Vamos orar pelo seu neto. Mais alguém? Eu peço oração pelo filho da minha amiga, que ele está preso lá em Vitória. Qual o nome da sua amiga, irmã? Vanessa. Vanessa. E o nome do filho dela? É Vinícius. Vinícius. A irmã que está levantando a mão pode fazer Ironita. Abra o áudio da senhora, irmã. Bate no microfone e abre o áudio da senhora. Isso, pode falar. Pode falar, irmã. Pode pedir. Ironita. Não está conseguindo, irmã? Não tendo mais alguém? Eu tenho um pedido rapidinho. Foi que eu peguei ontem no Reavivado por sua palavra. É para Maria Elizabeth. Eu fiquei emocionada quando eu vi o pedido dela. Ela pede que ela tenha 3 anos, ela está acamada, já está abrindo feridas, e ela precisa, e as filhas não vai visitar ela. Então, ela pede que Deus transforme o coração das filhas, né? Para fazer uma visita para ela. Esse é meu pedido pela irmã Maria Elizabeth. Só mais um agora. A gente vai fazer a Deuvanice. Pode pedir. A irmã Nayara está aqui na tela, irmã Rita. Não sei se você consegue ver. A irmã Nayara? Pode falar, irmã Nayara. Bom dia, porque caiu aqui. Eu gostaria de pedir orações por minha filha, né? Minha filha está na Umbanda. O nome dela é Rafaela. Gostaria que vocês orassem por esse milagre, que eu creio que Deus fará na vida dela. Libertará ela desses... Rafael. Vamos orar. Eu peço oração. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, eu irmã. peço oração. Eu estou precisando de um milagre, né, nessa semana financeiro, para que o Senhor nos abençoe, a mim, meus filhos, Priscila, Kaique, para que possamos pagar uma dívida.
do nosso carro para que o banco não venha tomar. E nós precisamos muito desse carro para o nosso trabalho. E está difícil, né? Não está sendo fácil. Nós trabalhamos, mas mesmo assim está difícil de pagar essas parcelas e precisamos de um milagre para quitar esse carro. Precisamos dele para o nosso trabalho. Amém. Vamos orar assim, pelo pedido da senhora. Que Deus tenha Amém. que dá à senhora o recurso financeiro para estar quitando essa dívida. Então, já passou, né? Agora vamos orar pelos pedidos e agradecimentos. Vamos pedir ao pastor, uma outra vez, que ele ore para a gente pelos agradecimentos. Pode orar, pastor? Ok, vamos orar. Irmão, ô irmão, eu tenho um Diga. pedido a fazer. Eu tenho um pedido a fazer, pastor, e todos vocês aí, que é um prazer nesse grupo, que eu estou aqui em Aracaju com 2 grupos, com vocês aqui são 3. E eu agradeço a Deus nesse momento, né, de estar conversando com vocês, e também quero agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, né, pelos meus filhos, né, e peço que vocês continuem orando pelo meu esposo. Ontem eu liguei para ele, aí ele disse, toda semana ele disse que vem e não vem, vem e não aparece, para que o Espírito Santo de Deus domine ele através das orações de vocês, né, que eu confio muito e acredito nos milagres de Deus, para que Deus tire esse engancho, esse atrapalho do mal que está na vida dele vir embora. Que o nome dele é Anório, já está aí o nome dele, para que Deus dê força a ele, para que a família dele é aqui, não é onde ele está. Em nome do Senhor Jesus, que o Divino Espírito Santo haja na vida dele, para que ele possa agir com a vontade e o poder do nosso Pai, dele ter força de abandonar lá, né, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço a todos. Um abraço, pastor, e a todas as irmãs. Em nome do Senhor Jesus. Esposo. Querido Pai, nós sempre temos motivos para te agradecer. Por isso, pedimos que tu estejas conosco, que tu nos ajudes na nossa vida a santificar o teu nome. Amém. Para que creiamos e peçamos que venha o teu reino, para que a tua vontade se faça na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Pai, Amém. a gente ouve esses pedidos e são clamores. São simplesmente clamores por bênção do Senhor, milagres do Senhor, abraços do Senhor. Vem abraçar teu povo, Pai. Vem abraçar esses filhos que se sentem órfãos, muitas vezes necessitados de algo assim especial que só tu podes dar. É verdade, meu Deus. Como disse a irmã, ela precisa de um milagre para ter as finanças, o dinheiro certo para pagar os carros. Ela precisa do carro para o seu trabalho. Amém, meu Deus. Abençoa, A Jesus. outra precisa do milagre de um coração convertido para voltar para casa, para sua família verdadeira, Amém, meu Deus. para sua primeira família. Amém. Que tu tomes nas mãos, Pai. Que tu abençoes aqueles que estão febris. Que tu abençoes aqueles que estão se sentindo desamparados. Que tu abençoes aqueles que lutam com seus queridos para levá-los aos pés do Senhor Jesus. Amém. Que tu atendas às necessidades dos nossos corações de maneira tal que desperte uma gratidão pelo Senhor, pela obra do Senhor, pelas maravilhas do Senhor na vida de cada um de nós. Exerceste a tua vontade no passado. Multiplicaste as bênçãos entre pessoas que a gente não sabe. Há tantos anônimos na história deste mundo que receberam a bênção de uma resposta, que receberam a bênção do atendimento a uma súplica. Lembra-te que também somos filhos teus agora. Amém. E que precisamos de ti. Tu sabes que há situações na nossa vida que só tu podes resolver. E a quem a gente vai clamar. Não há outro Deus. Não existe. Só tu és nosso Deus. Só tu és nosso Pai. Somos criatura das tuas mãos. Então, Senhor,
Lembra-te desses pedidos que foram apresentados aqui. Certamente há pedidos nos corações de outros que assistiram conosco, que adoraram conosco nesta manhã. Não te esqueças deles. Não te esqueças. Não faças ouvidos de mercador às nossas súplicas, às nossas necessidades. Ouve, Pai. Escuta, Pai. E atende aos teus filhos, conforme a tua vontade, no momento certo. Por Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Amém. Deus. Deus Louvado abençoe cada um de vocês nesse dia. Irmãos, enquanto vocês estão aí, não esqueçam de orar por Daíse. Ela é afastada da igreja, gente. Está precisando de um milagre. Ela realmente está desorientada. Que vocês orem por Daíse. Daíse, D de dado ou T de tatu? É D de dado, Daíse. Daíse. Ela é uma Daíse. jovem, saiu da Ok. igreja, né? Está precisando. A mãe sofre muito com isso, né? Nós sofremos, né? Eu que sou tia também sofro por ela. Então, ore por Daíse, para que o Espírito Santo a toque, para que ela volte aos braços do Senhor. Vamos Amém, orar por isso amém. também. Vamos orar por isso. Vamos orar. Vamos orar. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Vamos ficar aqui a manhã toda para acolher os pedidos de oração de vocês e agradecimento. Que Deus abençoe o senhor, pastor Leomar. Sempre com essa disposição de estar aqui conosco. Amém, minha irmã. Amém. A nós todos, a nós todos. É sempre um prazer. Será sempre um prazer. Agora é hora da despedida, Ore gente. por minha Pastor família. Leomar, coloca no seu livro de oração aí o nome do meu filho, Walter. O senhor Walter. conhece ele. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, dia. bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia. Alegria, bom dia, bom dia. Bom dia, bom Bom dia. dia, com alegria, um abraço. Assim, ó. Esse abraço que Jesus nos dá todo dia ao nos acordar. Bom dia, com alegria. Bom dia, Ionita. Bom dia, Toledo. Bom dia, irmã Maria Nicolau. Você está andando aí. Bom dia. Deus abençoe, Ricardo. Messias, irmã Maria Messias. Bom dia, Alexandra. Bom dia a todos. Deus Bom abençoe, dia, Ricardo. Maria Messias. Lisandra, Deus abençoe. Deus te abençoe também. Amém. Amo vocês. Amém, amém, amém. Tchau, tchau. Bom dia para você. Estou aqui com a virose, mas estou aqui junto. Maria José, Nayara, mãe de Passos, eu ia falar aí de novo. Bom dia com alegria, gente. Bom dia, irmã Joana Conceição. Bom dia. Bom dia, irmã Joana. Bom dia. Irmã Rita, bom dia. A senhora está toda periquitada aí, que deve estar frio, que o calor de Cristo aqueça a sua vida, seu coração. Meninas aqui, depois aqui está frio. Fica muito frio aqui de manhã.